Atenção! Onde houver referência bíblica, pause o vídeo e leia os versículos na sua Bíblia. Estudos Bíblicos, tema A Família Cristã. Aula número 13, assunto Relacionamento entre pais. Textos Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas cria-os na disciplina e instrução do Senhor. Introdução. Nosso assunto de hoje é o relacionamento entre pais e filhos. Estaremos aprendendo os deveres dos pais em relação aos seus filhos. Na última aula aprendemos o inverso, ou seja, as obrigações dos filhos em relação aos seus pais. E vimos que obedecer e honrar são deveres dos filhos em relação aos seus progenitores. Quando estudamos o texto de Efésios 5, 22 e 6, 9 e Colossenses 3, 18, 4, 1, entendemos que Deus nos ensina princípios de relacionamento, autoridade e submissão, relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos e entre senhores e servos. Todos estes relacionamentos têm como padrão o relacionamento existente entre Cristo e nós, a ponto inclusive do casamento ser uma figura da união entre Jesus e a Igreja. Assim como entre marido e mulher, há a submissão da mulher e, em contrapartida, o cuidado do homem. Quando falamos de pais e filhos, assim como filhos devem obediência sendo submissos aos seus pais, devem também os pais criar os seus filhos com muito amor e zelo. Os pais também possuem deveres quanto aos filhos diante de Deus, e é isto que estaremos aprendendo nesta aula. Algo que não se deve fazer. Começaremos o nosso ensino com uma ordem sobre o que não se deve fazer com os filhos. Esta ordem está em Efésios 6:4 e Colossenses 3:21, a saber: não provocar a ira, não irritar os filhos. Não irritar não significa não repreender ou não corrigir. Um filho que se ira quando é repreendido pelos pais não compreende que o bom pai corrige o filho que ama, não entende que a correção é para o bem e ainda desconhece a palavra de Deus. Quando irritamos nossos filhos? Quando batemos no momento da nossa ira? Quando falamos na hora do nervosismo? Quando provocamos ressentimento através de ofensas, comparações, preferências ou expectativas exageradas, exigir além? Quando não sabemos reconhecer os acertos dos filhos? Quando não reconhecemos os nossos próprios erros? Quando não vivemos o que ensinamos? Quando usamos de rigor farisaico? O texto de Colossenses 3:21 mostra o resultado de irritar os filhos: o desânimo. Este desânimo poderá ocorrer em todas as áreas da vida e, em seu pior efeito, o desânimo espiritual. Duas coisas importantes. Vejamos agora o que devem fazer os pais. Primeiramente, os pais têm a obrigação de criar os filhos. No texto de Efésios 6:4, a palavra criar tem o sentido de sustentar tenramente, proteger, cuidar, zelar, liberar amor e carinho. Este cuidado é constante e visa sempre conservá-los em conformidade com a vontade de Deus, disciplinando e instruindo. As armas que os pais usarão para criar bem os seus filhos são a disciplina e a admoestação, instrução em algumas traduções. Disciplina e instrução são coisas diferentes e importantes. A disciplina trabalha o caráter e envolve treinamento, prática e correção. Instruir significa mostrar o certo. Em outras palavras, cabe aos pais a correção e o ensino da verdade. Tudo isso deve ser feito no Senhor, ou seja, o parâmetro para se disciplinar corretamente é a palavra de Deus, e o que deve ser ensinado é o caminho da justiça. Mais deveres. Além de criar os filhos, disciplinando e admoestando, existem outros deveres dos pais em relação aos seus filhos. Podemos citar alguns a saber: a.
Dar bons exemplos, bom testemunho. 1 Reis 9:4, 2 Crônicas 26:4. Devemos lembrar que o bom testemunho não deve ser dado apenas na igreja ou no trabalho, mas principalmente dentro de casa. Ser um exemplo é fundamental para o desenvolvimento espiritual dos filhos e para um crescimento psicológico sadio. Lembre-se que as crianças observam no seu pai uma figura do Pai Celestial. Muitos jovens são revoltados contra Deus devido, em parte, ao péssimo exemplo dos pais. Os maus exemplos destroem, desanimam e afastam os filhos do Senhor. 1 Crônicas 22:3, Jeremias 9:14. B. Amar. C. Controlar. 1 Timóteo 3:4. D. Ainda sobre ensinar. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Sobre instruir. Provérbios 22:6. E sobre corrigir. Provérbio 13, 24, 19, 18. Cuidado com o exagero. 22:15, 23, 13, 14. Observação. Quando não corrigimos os filhos, criamos neles um péssimo caráter. Veja o que aconteceu com Eli, 1 Samuel 3:13, e com Davi em relação a Adonias, 1 Reis 1, 5 e 6. Leia também Provérbios 29:15. Prover, 2 Coríntios 12:14. Muitos pais vivem na expectativa dos seus filhos formarem e terem um bom emprego para que os tirem da situação financeira difícil. Fazem planos de trocarem de carro, casa, etc, etc, e esquecem que os filhos não têm a obrigação disto. Os pais devem pensar no futuro dos filhos. Eles, sim, devem se dedicar a seus filhos e investir neles. Os filhos são um presente do Senhor. A herança do Senhor, Salmo 127, 3 a 5. Devemos cuidar deles. Muitos crentes não querem ter filhos, pois são egoístas. Sabem que ter filhos significa abdicar de muitas coisas em prol deles. Não quero dizer com isso que um filho deve abandonar os seus pais ou deixá-los em situação difícil. Isto é uma questão de honra, Provérbios 23, 22. O que quero dizer é que os pais não devem viver na expectativa de aguardar um retorno financeiro dos filhos como obrigação. Devemos amar os nossos filhos sem ter nenhum interesse próprio. Conclusão. Aprendemos hoje que os pais devem criar os filhos na disciplina e na administração do Senhor. Observamos vários deveres dos pais em relação aos seus filhos, assim como os filhos devem obedecer e honrar os pais. Estes devem cuidar e zelar pelos filhos. Aprendemos também que os pais têm obrigação de mostrar a seus filhos o caminho da verdade. Isto dando um bom testemunho, tanto fora de casa, quanto dentro de casa, principalmente.